A todos e a todas, dizer que é uma alegria ver esse auditório cheio, mas também dizer que é uma tristeza. É uma tristeza porque nós estamos aqui para debater uma proposta do governo de retirada de direitos. Nós não estamos aqui para debater a criação de políticas públicas, infelizmente. Nós estamos arregaçando as mangas para tentar manter o pouco que nós temos. Então, com esse sentimento, que eu gostaria de chamar a atenção do que está posto, porque existe um significado por trás dessa contra-reforma, e é um significado que vai afetar a vida das pessoas, dos brasileiros e das brasileiras, sobretudo de quem ganha menos, tá? Nós fizemos aqui uma organização e eu vou tratar de alguns aspectos que irão mexer com a Previdência Social do regime geral, tá? A Júlia depois vai falar do regime próprio e da Previdência Privada. Então, como nós temos muitos alunos e alunas aqui de primeiro ano, eu trouxe aqui algumas questões para a gente falar como é hoje, para a gente compreender que nós estamos com alguns avanços sociais provocados pela Seguridade Social, pela Constituição Federal de 88, mas são avanços que nós não podemos supervalorizar, porque ainda falta muito para a gente caminhar, para a gente ter uma qualidade, um bem-estar social, mas também nós não podemos superestimar, porque esses avanços provocados, sobretudo aqui pela Previdência Social, dentro da proteção social, da Seguridade Social, permite a cobertura hoje, por exemplo, de 80% dos idosos. Tá? Se vocês não encontram idosos na rua, abandonados, tá? É porque nós temos um sistema de proteção social. E é isso que está em risco. Então eu quero chamar a atenção de vocês, porque é uma questão humana. As relações humanas, serão muito afetadas. Tá? Então o que nós temos? A Previdência Social como parte da Seguridade Social. E a Seguridade Social é composta pela saúde e assistência. Isso é muito importante, porque o veio condutor da PEC 06 de 2019 desconstitucionaliza, retirando a Previdência Social de dentro da Seguridade, segmenta a questão do orçamento. Então, Seguridade Social passa a ser apenas um seguro social. Tá? A Constituição Federal de 88, quando estabelece o que se entende por Seguridade Social, ela também estabeleceu fontes de financiamento. Tá? Nós temos um discurso na mídia, a partir aí do que se fala do déficit da Previdência, que a professora Patrícia já tratou, que considera apenas a massa salarial, que é a contribuição de trabalhadores e trabalhadoras e a contribuição de empregadores e empregadoras. Mas a Previdência Social ela é mantida por outras taxas. A Júlia, inclusive, trata muito bem disso, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, sobre prognósticos, COFINS. Então, nós temos aí um fundo público. Quando a gente está falando da contra-reforma da Previdência, nós estamos falando de amplas mudanças em praticamente todos os regimes. O que não tem ainda aí uma mudança é o regime que atende os militares, que algumas coisas que estão sendo colocadas, mas ainda não tem a mão pesada que está tendo sobre a classe trabalhadora. Então, quando vocês ouvirem falar do regime próprio, que a professora Júlia vai tratar, da Previdência Privada, do regime que atende os militares e do regime geral, são coisas distintas, tá? Muito distintas. Então, acho que a gente precisa considerar isso, tá? Na Constituição, então, Federal de 88, a grande inclusão na Previdência Social se deu a partir dos trabalhadores rurais que tinham ficado fora da Previdência até 1972, aí lembrando o histórico da Previdência Social constituída no início do século XX para trabalhadores urbanos, e assim se mantém até 1972, quando a gente já tem um período que se chama de distensão política da ditadura militar, ou seja, só a violência não conseguia mais manter aquele sistema. Então foi necessário introduzir algumas medidas, e introduziu-se os trabalhadores rurais na Previdência Social. Mas foi uma introdução de meia cidadania. O trabalhador rural recebia 50% do que era referente para o trabalhador urbano.
sendo um casal idosos de trabalhadores rurais, apenas um receberia. É muito importante a gente ter isso em mente, porque a categoria de trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais esteve, ao longo dos tempos, à margem dos direitos sociais e do trabalho. E agora, novamente, eles são duramente atacados, tá? Mas ainda falando dos níveis de civilidade, sem querer superestimar, dizer que a gente ainda tem muito que avançar, mas a Constituição então permitiu a inclusão de trabalhadores e trabalhadoras rurais, permitiu a inclusão então de idosos pobres com a renda per capita de até 1/4 do salário mínimo no benefício de prestação continuada e deficientes. Tá? A atual medida separa deficiente de idosos com renda per capita de 1/4 do salário mínimo, como a professora Patrícia falou, e coloca ainda mais obstáculos para que os idosos tenham acesso. Diminui o valor desvinculando do salário mínimo, o que é uma aberração em termos de civilidade. Tá? E também teve a inclusão na Previdência Social dos pequenos produtores rurais, extrativistas, pescadores. Eles passaram a ter o direito de se aposentarem, de terem benefícios previdenciários e contribuindo, inclusive, a partir da comercialização dos produtos produzidos. Lembrando que a agricultura familiar produz 70% de tudo que nós alimentamos, tá? E tem aí uma média de 13% em geral para a contribuição, tá? Uma outra falácia que vem sendo divulgada pelos economistas de plantão é que a Previdência Social é obsoleta, que o país vai quebrar, não vai voltar a crescer, tá? Se não for feita essa contrarreforma. Então, primeiro, eu quero dizer que crescimento econômico nunca foi sinônimo de redução de desigualdade, de redução de pobreza. Nós já fomos a 6ª economia mundial e não tivemos a redução da nossa miséria, da pobreza, da ausência de trabalho protegido. Tá? E a outra falácia, que a Previdência precisa sofrer modificação porque é obsoleta, precisa combater as injustiças. O que a gente mais ouve, estamos combatendo privilégios. Peraí, é privilégio uma pessoa idosa receber um salário mínimo, trabalhou a vida inteira em trabalhos precários? Não, isso não é privilégio. É uma perversidade esse discurso. Então eu quero chamar a atenção que muito rapidamente, por conta do tempo, que nós tivemos mudança em 1998, tá? Em 98 acabou-se com a contribuição, com a aposentadoria por tempo de serviço e passa a ser, então, tempo de contribuição associado à idade. Então, o Fernando Henrique Cardoso criou o fator previdenciário. Isso reduziu muito a aposentadoria precoce, que hoje está, se eu não me engano, em torno de 30%, né, nas aposentadorias. O que seria essa aposentadoria precoce? Aquelas pessoas que têm 30 anos de contribuição, ou, se for especial, 25 anos de contribuição, daí se aposenta com o fator previdenciário. Tem aí uma redução, porque associa o tempo de sobrevida, tá? Então, tivemos essa mudança em 98, tivemos uma mudança em 2003, quando o presidente Lula instituiu os fundos de pensão, abertos e fechados, tá? Sobretudo para as empresas públicas, trabalhadores públicos, que depois a professora Júlia vai falar, passaram a contribuir com a Previdência Complementar. Em 2013, a presidenta Dilma instituiu o FUNPRESP, ou seja, aquele discurso que o trabalhador público recebe muito, enfim, isso depois a Júlia vai tratar, mas isso já vem sendo tratado nas reformas. Em 2013, todos os funcionários públicos e funcionárias passam a ser automaticamente vinculados nesse fundo. Em 2015, nós tivemos uma ampla mudança no FGTS e também no acesso à pensão por morte, tá? Que agora vem reforçando. Não vou entrar nos detalhes, depois a gente pode discutir. No dia 18 de janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro instituiu a medida provisória 871, tá? Essa medida provisória, chamada aí como pente fino para o BPC, pente fino para os benefícios de aposentadoria, de pensão por morte e auxílio-doença,
provocou aí já uma reforma na Previdência, ou melhor, uma contra-reforma, porque está impedindo grande parte de trabalhadores que estão adoecidos, que perderam sua capacidade para o trabalho, sobretudo pessoas que estão na casa de 50 anos, obrigada, e que não conseguem mais retornar ao mercado de trabalho. Eu quero dizer que o mercado de trabalho, além de ser precário no Brasil, com alta rotatividade, ele é também muito seletivo. Então, pessoas acima de 40 anos de idade, ela acaba trabalhando ou por conta ou fazendo alguns bicos, porque o mercado de trabalho quer a força de trabalho jovem, que pode ter uma dedicação, vestir a camisa com muito mais intensidade. Tá? Então, nós não temos nenhuma perspectiva de empregabilidade para essa população. E essa população tem ficado também no limbo. Essa população, a gente tem feito até um trabalho junto ao Sindicato dos Sapateiros, aqui em Franca, um trabalho de extensão, no qual nós temos acompanhado aí trabalhadores e trabalhadoras que sofreram algum acidente, têm adoecimentos relacionados ao trabalho, e que é muito claro, eles têm a alta da Previdência Social, mas a empresa não os aceita de volta. Tem gente que estava afastada há 15 anos. O trabalhador vira para você e diz: eu vou pular da ponte. Eu estou afastado, fiquei afastado por 15 anos, eu não tenho outra qualificação, eu não tenho o que fazer, como que eu vou viver? Então nós temos aí um grande problema para olhar para essa população que está ficando no limbo, que não está na Previdência, não é aceita pelo mercado de trabalho, tá? E aí então é um pente fino que foi feito para essa população. BPC, trabalhadores, a economia familiar, produtores rurais que recebiam a carta de sindicatos rurais comprovando a sua produção, não aceita mais a carta sindical, que é um ataque aos organismos coletivos, tá, que defendem direitos dos trabalhadores. Agora, é uma questão assim que nos leva a questionar, porque nós temos aí dados que a Previdência tem em torno de 495 bilhões de sonegação. E não foi feito nenhum pente fino, nenhuma proposta para que verificasse a forma, então, dessas pessoas contribuírem e pagarem o que devem. Na verdade, a gente teve em 2016 um refis, né, que é um refinanciamento da dívida dessas empresas, que não é acompanhado. Paga-se uma prestação ou não paga e a gente nunca sabe o retorno disso. Então, é uma conta debitada em cima da classe trabalhadora. Dito isto, eu quero trazer, então, alguns elementos da reforma ou da contra-reforma. A gente frisa sempre contra-reforma, que a Elaine Berg, que é uma professora do serviço social, de política social, ela sempre reforça que reforma é quando a gente tem a maior participação da população, né, nos aparatos democráticos, nos bens socialmente produzidos. Isso é uma possibilidade de reforma. A Constituição Federal de 88 foi uma reforma. Nós temos maior liberdade de expressão, de organização política. Né? O que está sendo colocado é retirada de direitos. Então, não é uma reforma, é uma contra-reforma. Tá? Então, a PEC, ela traz um grande paradoxo. Né? A frase do governo tem que reformar para ter previdência do futuro. Mas, na verdade, tudo que está sendo colocado, eu acho que é uma questão assim hilária, é para não ter a previdência no futuro, como já foi mencionado pela professora Patrícia. Tá? O grande veio da PEC 06, por isso que eu coloquei aqui Previdência Social com uma tarja, porque é como se ela estivesse sendo riscada. Tá? Qual que é o grande veio? É a capitalização e a assistencialização. É isso que vai irrigar a PEC 06 de 2019. Como isso? A capitalização. Nós vamos ter no futuro, que ele está colocando aí, a nova Previdência. O que é a nova Previdência? É um trabalhador, né, que vai contribuir a partir do contrato do que se chama hoje de carteira verde e amarela. Tá? Vamos pôr isso entre aspas, porque ainda é um ornitorrinco, para usar um título de um livro do professor Francisco de Oliveira, né? Uma coisa muito esdrúxula, tá?
o trabalhador vai ter opção se ele vai contribuir para a Previdência Pública ou para o título de capitalização, que se fosse vendido como título de capitalização não venderia. Os bancos utilizam, né, dessa chamada aí de previdência privada para que os trabalhadores entendam como um sistema de previdência, né? Então veja, aqui é importante a gente ter um pouquinho de paciência. Os homens fazem escolhas, mas não as fazem nas condições que eles escolhem. Já disse o filósofo, né, do século XIX, importante aí para a gente pensar a realidade social. Então veja, os trabalhadores não terão essas condições de escolher. Eles poderão sim, dentro das condições colocadas, assumirem esse tipo de previdência. Mas não é uma escolha clara, consciente. Hoje nós estamos vivendo a substituição de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados por trabalho intermitente. É uma escolha? São eles que estão escolhendo? Eles chegam na empresa e já está sendo oferecido o contrato intermitente. Então, a queda salarial aqui que nós temos acompanhado é de R$ 1.200 o trabalhador terceirizado ou a trabalhadora para R$ 800, se ele for chamado o mês todo, que o trabalho intermitente é trabalho por hora, tá? Então, são trabalhadores que não têm condições de contribuir com a Previdência. Além disso, nós temos uma rotatividade muito grande. Então, ele vai começar uma contribuição e ele vai trabalhar 3 meses, 6 meses, e ele vai interromper, né? Então, isso é um grande problema. A assistencialização, outro veio aí que está irrigando essa proposta de reforma da Previdência. Perversamente, a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro sabe que aos 62 anos as mulheres e 65 anos os homens não terão o direito de aposentadoria pela contribuição. Eles teriam que cair dentro do benefício de prestação continuada, porque são trabalhadores precarizados que carregam durante toda a sua trajetória profissional a precariedade da vida. E isso não muda na aposentadoria. Prevendo isso, o que eles já propuseram? Desvincula o benefício de prestação continuada do salário mínimo e o reduz para R$ 400 nessa faixa etária de 60 a 70 anos de idade. Então, é uma crueldade imensa. Tá? Rapidamente aqui, que eu vou passar em algumas outras mudanças, que eu acho que a gente precisa se atentar. Né? A questão da idade, eu acho que eu pulei ou eu tirei sem querer. Peraí. Tá aqui. A idade e o tempo de contribuição. As pessoas não estão tendo a dimensão da mudança que está sendo colocada com esses dois fatores. Por quê? Porque, primeiramente, que nós temos, sim, idade de aposentadoria instituída no país. 60 anos para mulher, 65 anos para homem, e a redução de 5 anos para trabalhadores rurais e professores da atenção básica, ensino fundamental e médio. Tá? Então, nós temos a idade mínima, sim. Então, quando se coloca 62 anos para mulher e 65 anos para homem, no imaginário popular, não está modificando muita coisa. São poucos anos. Mas, na realidade, a aposentadoria por idade, ela vai ocorrer se tiver o tempo de contribuição mínimo de 20 anos. E a perversidade é que essa contribuição mínima de 20 anos não dá o direito a 100% das contribuições. Então, nós vamos ter uma imensa maioria de trabalhadores, lembrando que quase 70% hoje das aposentadorias e benefícios pagos são em torno de R$ 1.500. Tá? Então, são pessoas que ganham pouco e que têm essa faixa de contribuição. Então, a perversidade é que as pessoas não conseguirão ter acesso à contribuição integral. Tá? Além disso, é importante também a gente ir frisando que esse mercado de trabalho não permite, sobretudo a partir da reforma trabalhista, 20 anos de contribuição. Hoje nós já temos uma ampla dificuldade com 15 anos de contribuição. Tá? Eu preciso ir concluindo, a questão do BPC, a Patrícia já reforçou,
tá? Então eu vou passar, mas veja, é uma condição de miserabilidade social. Nós estamos saindo do direito que a pessoa idosa tinha para ir para a miserabilidade social. Se a pessoa tiver realmente um patrimônio aí na primeira classe aí do programa Minha Casa, Minha Vida, de R$98 mil, ele não tem direito, tá? Não vai receber esse benefício. O trabalhador rural, que historicamente realizou trabalhos informais por dia, né? Chamado aí de boia fria, de volante, porque é aquele que não está fixo, porque ele precisa ir onde está o trabalho, né? Essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras não tem condições de manter o mesmo tempo de contribuição da população urbana. Então agora 60 anos mais 20 anos de contribuição, lembrando do escalonamento para o acesso ao benefício igual para todos, tá? 20 anos de contribuição, 60%. Para se ter acesso ao 100% da contribuição feita, são 40 anos de contribuição. Então, veja, é necessário começar a contribuir aos 18 anos de idade ininterruptamente para conseguir nessa idade ter uma aposentadoria. O que a gente sabe que para a realidade do mercado brasileiro, isso não é possível, tá? Suprir, então, já finalizando, a aposentadoria por insalubridade, tá? Uma outra característica dessa PEC, gente, é que joga tudo para leis complementares. Vocês estão ouvindo, desde 2016, o debate sobre essa contrarreforma, que já tinha sido apresentada através da PEC 287. E não passou por quê? Porque é preciso uma quantidade de votos e uma quantidade de sessão específica na Câmara de Deputados e no Senado. Quando você joga para a lei complementar, é muito mais fácil a aprovação, tá? Então, uma outra medida que ocorre é a questão do abono salarial. Hoje, para quem ganha até 2 salários mínimos, passa para 1 salário mínimo, tá? O salário também, família e o auxílio reclusão, aquele trabalhador que por algum motivo ou trabalhadora, né, for preso, o termo correto desculpa, qual, Gabi? Privado da liberdade. Obrigada. Privado de liberdade, a família tem direito de receber o benefício, porque ele é segurado. Ele era um trabalhador, contribuía. É sua família, para se manter, ele ou ela, né, teria direito. Então agora reduz de 2 salários para 1 salário mínimo, o que já vai reduzir aí um montante de pessoas atendidas, tá? Pensão por morte também desvincula das contribuições. Tudo isso passa a ser definido por leis complementares, tá? O termo agora da aposentadoria por invalidez é incapacidade permanente ou temporária para o trabalho. Salário maternidade, que antes era proteção à maternidade. Então a gente passa a ter um viés muito diferente. Isso não é qualquer coisa. Esses conceitos trazem em si uma orientação política e econômica, tá? Só mais um detalhe aqui sobre a questão da aposentadoria por incapacidade. Eu coloquei invalidez, que é pela força do costume, né? Mas cria uma segmentação entre primeira classe e segunda classe. Como assim? Se for um acidente de trabalho que dê uma incapacidade permanente, ele tem direito a 100% das contribuições. Agora, se for um acidente de trânsito, se for um acidente em casa, outros tipos de acidente, é 60% das contribuições. Aí nós temos que fazer análise também do mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho, ele está nos domicílios, há uma domicilização do trabalho. Ele está nas ruas. Nós temos aí hoje, por exemplo, um grande exemplo que é o Uber, a uberização, né? Que é esse trabalho extremamente flexível, tá? Que eu brinco que exporta capital, né? Porque 33% de qualquer viagem que for feita já vai direto para a Uber, né? Então a gente exporta e fica aqui só com o trabalho e com o gasto, tá? Então finalizo aqui dizendo que
A nova Previdência, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro na PEC 06, ela traz incerteza para a população brasileira. Ela desconstitucionaliza vários parâmetros das regras da Previdência Social atual. Tá? Ela transforma a Previdência somente em seguro social. Ela retira a Previdência Social do orçamento da Seguridade Social. Isso é muito grave. Associado a isso, há esse ornitorrinco colocado, que é a carteira verde e amarela, tá? Que vai introduzir a capitalização das contas individuais. Então, quebra o parâmetro que nós temos de Previdência Social, que se dá através da solidariedade. Todos trabalhando, todos e todas trabalhando e contribuindo para um fundo que atende às pessoas que já não estão mais no mercado de trabalho. Então, isso é quebrado, tá? Mercado de trabalho altamente informal, algumas questões aqui não vai dar para eu falar, quero então finalizar. Que esse admirável mundo novo de avanço da tecnologia, da indústria 4.0, da ampla informação, dessa revolução da comunicação, né? Esses avanços associados aos avanços já colocados aí na sociedade de infraestrutura que permitiu a longevidade da vida, não serão usufruídos pela ampla maioria da população. Mais uma vez, nós estamos vivenciando medidas de exclusão, de regressão, tá? Agora eu realmente finalizo aqui com uma leitura muito breve. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse trecho. Peço licença para fazer essa leitura. Em todas as grandes cidades, podemos ver uma multidão de pessoas que sobrevivem graças a pequenos ganhos ocasionais. É espantoso ver as ocupações a que essa população supérflua recorre. A grande maioria dos desempregados tornam-se vendedores ambulantes. Fitas, rendas, galões, frutas, bolos, em resumo, todos os artigos imagináveis são oferecidos por homens, mulheres e crianças. Fósforos e outras coisas desse gênero constituem também artigos de venda. Outros ainda circulam pelas ruas, tentando encontrar alguns trabalhos ocasionais. Que resta a estas pessoas quando não encontram trabalho e não querem se revoltar contra a sociedade, se não mendigar? Não nos espantamos ao ver esta multidão de mendigos com quem a política sempre teve contas a ajustar e que, na sua maior parte, são homens em condições de trabalhar. Às vezes erram em companhia da família, cantando lamúrias na rua ou apelando para a caridade dos transeuntes com um pequeno discurso. Ou então toda a família se instala silenciosamente na calçada de uma rua animada e deixa sem dizer nada que o aspecto indigente por si só produza seus efeitos. Esse fragmento foi escrito não agora, em pleno século XXI, embora tenha semelhança, mas foi escrito no século XIX por Engels, ao fazer um relato da história da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, com isso, eu finalizo dizendo que a pobreza está relacionada à lei geral da acumulação. A miséria serve a essa lei geral da acumulação. Essa proposta de reforma, de contra-reforma da Previdência, não altera o jogo redistributivo. E nas palavras de Mesaros, não é que o Estado diminuiu, mas é as funções democráticas e reguladoras conquistadas pelo trabalho que estão sendo amputadas. Nós teremos uma sociedade amputada, portanto, de miséria. Então, há luta, há resistência contra a reforma da Previdência. Muito obrigada.